a conduzir a audiência aí. Gente, está gravando para todo mundo? Sim. Sim? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então, deixamos a palavra aí, a condução da audiência com o magistrado Yuri. Eu vou liberar as outras salas, colocar para gravar, e daqui a pouco eu volto. Ô, professor. Oi? Tem que fazer a ata, né? Vai ter que fazer a ata, não vai precisar Depois fazer... você vai passar o modelo lá para mandar certinho? Se o meu amigo lá da Vara do Trabalho não mandar, a gente faz uma ata genérica, né? Mas aí só o que a movimentação, né? O que aconteceu mesmo, só para documentar, né? Se a gente conseguir, vai ser igualzinho da Vara do Trabalho. Se a gente não conseguir, uma ata genérica, né? Mas aí eu passo para vocês sim. Só toma nota do que aconteceu, né? Para a gente ter informação para preencher a ata depois, né? Tá bom. Então tá bom. Pessoal, boa audiência, né? O magistrado Yuri conduz aí. Um abraço a todos. Até daqui a pouco. Abraço. Boa noite para as partes aqui presentes. Boa noite. Só mais um segundo para todo mundo se acomodarem. Minha voz está ok? Câmera tá visível? Ok, doutor. Pois bem, vamos lá. Nesse momento, concedo a palavra para a escrevente verificar se todas as partes estão na audiência, para impedir possível paralisação posteriormente. Escrevente. Boa noite. Advogado da reclamante. Qual que é? Não tem que falar presente. Né? Agora reclamante. Testemunha da reclamante. Presente. Raquel. Presente. Reclamado. Presente. Advogado do reclamado. Testemunha do reclamado. Presente. Concedo a palavra ao excelentíssimo juiz. Portanto, estando todas as partes aqui presentes, declaro instalada a audiência. Senhores, boa noite. Meu nome é Yuri Zampedro, sou juiz que irá presidir essa audiência. Esse é um processo que tramita no rito ordinário, cujo número é 10.00.258.94 de 2021, do mês 5/2 da 13ª Vara do Trabalho de Osasco. Doutores, nós estamos com uma ação que eu acho que seria uma ótima ação para a gente tentar uma composição. Não sei se as partes já chegaram a conversar a respeito de tentar uma solução consensual. Mas a respeito disso, as partes têm que entender que fazer acordo não é aceitar a vontade do outro pedindo. Isso não é acordo. E se o reclamado falar que quer pagar isto aqui que estou sugerindo, também não é acordo. A gente precisa caminhar para um consenso de ambas as partes, certo? Conforme me apreciei nos autos, de maneira sucinta, as partes, eu vou pedir que desligue o microfone quando eu estiver falando, por favor. Obrigado. Conforme me apreciei nos autos de maneira sucinta, os pedidos da reclamada, os pedidos da reclamante e as alegações da parte contrária é de extrema relevância um acordo. Pois veja bem, senhora Raquel, você entrou com uma ação contra a pessoa jurídica emissora, Canal 4 SBT, pleiteando valores redundantes, conforme os danos causados que a senhora apresentou nos autos. E verifique, emissora SBT, representando aqui nessa audiência pela pessoa física, senhor Silvio Santos. Você sofreu uma ação pleiteado danos em valor alto, cuja grande parte do seu patrimônio está sob precipitação. Ainda neste momento, não vou adentrar no mérito para discutir quem possui razão ou não, pois verifica-se que acaso eu julgue as provas de fato e de direito em razão a todas as verbas trabalhistas que a reclamante solicita nos autos, poderei não conceder todo o montante, assim como também poderei conceder o pagamento total das verbas exigidas ao reclamado.
Conforme a minha explanação, a parte reclamante possui proposta conciliatória, doutora Daniela? Não, excelência. Certo. E por parte do reclamado, tem alguma proposta, doutora Geise? Sem proposta, excelência. Certo. Bem, restando infrutífera a autocomposição, determina o escrevente que redija o ato no termo de audiência. Dando prosseguimento à audiência, concedo nesse momento palavra à advogada do reclamado para a contestação oral no prazo de 20 minutos. Fique à vontade, doutora Geise. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, ao excelentíssimo juiz, a minha amiga advogada, Daniela, as testemunhas e as partes. Excelência, primeiramente, é notória a controvérsia na natureza jurídica da ação. Considerando que se trata de uma contratação civil e não de um vínculo empregatício, tendo em vista que compete à Justiça do Trabalho executar providências cabíveis em um vínculo empregatício e não do mesmo que está pedindo. Desculpa, eu estou engasgando um pouco. A reclamante alega que, apesar do seu contrato como pessoa jurídica, sempre prestou serviços como empregada, conforme o artigo 3º da CLT, e solicita as devidas correções nos valores recebidos pelo prazo de trabalho prestado. Todos os direitos impostos pela CLT, aos quais a reclamante não faz jus, devido à falta de vínculo empregatício. Ainda há solicitação de um reajuste de salário anual, a qual a reclamante chegou a receber mais de 100% de reajuste, conforme a tabela anexada. E também uma indenização por danos morais. Se referindo ao suposto assédio moral sofrido pela reclamante, é notável nos links encaminhados que as mídias sensacionalistas se aproveitaram da fala fora de contexto para subir seu ibope, pois foi apenas uma brincadeira, considerando a contradição entre ganhar um troféu imprensa e ser tratada de forma depreciativa. Já entrando no contexto da suposta censura sofrida, tudo não passou de uma mudança sofrida na forma geral de apresentação na rede televisiva. Assim sendo, uma mudança atingível também aos outros apresentadores, os quais não se manifestaram negativamente. Queremos deixar claro aqui que mesmo com a hipersuficiência da reclamante, a mesma poderia contradizer o contrato, mas não fez. Ou seja, houve uma pactuação de todas as cláusulas contratuais. Sendo assim, se houve suposta fraude, com certeza houve a participação positiva da senhora Sarazate para sua existência. A reclamante possui o diploma no nível superior, com vasta experiência profissional e diferenciada bagagem cultural. Além disso, a remuneração por ela recebida girava em torno de mais de R$200 mil por mês, muito superior, portanto, no parâmetro legal de 2 vezes o teto do benefício. Ou seja, a reclamante possuía total discernimento e conhecimento quando da sua celebração do contrato e de prestações de serviço. Caso a reclamante tivesse genuíno interesse em ser registrada como empregada, a negociação e os termos compactuados teriam sido diversos. Nota-se que, na condição de prestadora de serviço sem vínculo empregatício, sujeita-se à carga tributária menor, o que lhe é mais vantajoso do que a contratação no modelo da CLT. A prestação de serviço de forma autônoma, sem subordinação jurídica e vínculo empregatício, decorreu, portanto, de decisão consciente tomada pela reclamante, seja quanto aos aspectos obrigacionais, seja aos benefícios envolvidos,
sobretudo os econômicos, além das implicações jurídicas, fiscais e previdenciárias. Dá para perceber claramente que a autora pretende convencer esse juízo que foi vítima de suposta fraude perpetrada pela ré, como se não tivesse se beneficiado ao longo dos anos e nem tivesse perfeito conhecimento da natureza jurídica do contrato celebrado, de prestação de serviço e não de contrato de emprego. No mínimo, dá para ver que age por má fé. O verdadeiro histórico dos fatos aqui revela que a reclamante pretende unicamente beneficiar-se de sua própria torpeza, imputando à reclamada o cometimento de fraude contra a sua pessoa. Já exposto, o reclamante possui plena capacidade para praticar atos jurídicos e manifestar sua vontade. Queremos deixar claro que a contratação da pessoa jurídica de serviços intelectuais não se constitui em apenas fuga não se constitui em simples fuga do direito de trabalho, dos seus custos. Corresponde a estratégicas de inovação nesse setor de alto nível de qualificação. Com as novas revelações de trabalho, tecnologia e acesso às informações, é possível estabelecer nítida distinção entre determinados trabalhadores intelectuais e empregados em geral pela sua relação de coordenação e autonomia. Então, dá para ver que ficou bem claro, excelentíssimo, que a reclamante está tentando agir de má fé contra nós. Ai, desculpa, gente. Sendo assim, excelentíssimo, peço improcedente o pedido. Certo, doutora. Ainda tem 15 minutos. Quer fazer mais alguma alegação? Não, é só. Perfeito. Está com a palavra a doutora da reclamante para a contestação da réplica oral, no prazo de 20 minutos. Primeiramente, eu venho saudar o nobre magistrado e os demais presentes na sala. A presente ação trata-se de uma reclamação trabalhista realizada pela minha cliente Raquel Sherazade. Diante de todo o exposto, a reclamante trabalhou para a reclamada mediante vínculo de emprego, pois, embora tenha sido contratada e prestado serviços da relação de emprego, a parte reclamada, visando fraudar a legislação trabalhista, fez a constituição de uma pessoa jurídica, Sherazade Produções Jornalísticas LTDA, tendo como interveniente anuente a pessoa física da reclamante. O contrato para prestação de serviços foi renovado continuadamente desde a contratação até a época da dispensa. Tudo isso ocorreu para ocultar o vínculo de emprego. Porém, a contratação e prestação dos serviços davam-se nos moldes do artigo 2º e 3º da CLT, que é pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, como já dito anteriormente na petição inicial. Além disso, a parte reclamada alega ter feito brincadeira com a minha cliente. No entanto, foi uma brincadeira que causou danos morais e psicológicos, nos quais penduram até o dia de hoje. Não merece prosperar o reclamado em contestação acerca de um suposto cerceamento de defesa, haja vista que todos os valores estão discriminados nos pedidos, bem como suas origens, deixando claro qual o intuito do impugnante ao requerer a condenação do valor determinado. Porém, caso Vossa Excelência entender-se de direito um valor menor, da mesma forma entenderá como justo. Sendo assim, excelentíssimo, peço a procedência da reclamação. Doutora Daniela, ainda tem mais 17 minutos para fazer com respaldo. Quer
falar alguma coisa? Não, excelência. Tá bem. Portanto, nesse momento, dou por saneado o processo. Procederemos, então, à instrução processual com a produção da prova oral. Reclamante Raquel, a senhora está aqui para prestar seu depoimento pessoal. Irei realizar algumas perguntas para você, ok? Tudo bem, excelência. Senhora Raquel, verifica-se nos autos que manteve vínculo trabalhista com a reclamada, TV SBT, Canal 4 de São Paulo, no período de 13 de 3 de 2011 a 29 de 12 de 2020, na função de jornalista. Além do mais, sua contratação cedeu mediante empresa de sua titularidade. Tirazar de Produções Artísticas LTDA, correto? Correto, excelência, foi exatamente isso. Tá bem. Raquel, por você ser uma pessoa de suma competência, formada profissionalmente, com caráter argucioso pela função que desempenha, tendo, portanto, vasto conhecimento das atualidades nas diversas áreas por conta das matérias apresentadas nos telejornais, estando sempre atualizada sobre os diversos casos jurídicos apresentados em seu local de trabalho, a senhora, no momento de assinar a relação contratual, não teria conhecimento para verificar os vícios contidos no contrato, de caráter irregular, fraudulento, com tipificação na legislação trabalhista? Não, excelência. No momento da contratação, eu fui obrigada a criar pessoa jurídica, Sherazade Produções Jornalísticas Limitada, e por estar no início da minha carreira, eu não pensei nas consequências que esse ato me traria. E agora, com a experiência que eu tenho, eu vejo que eu fui vítima de uma fraude e eu estou aqui para pleitear meus direitos trabalhistas. Certo. Raquel, a senhora alega ter sofrido com constrangimentos praticados pelo presidente do grupo, no caso, o senhor Silvio Santos, especificamente no momento da entrega do troféu imprensa. Porém, aquém desta ocasião, como era a sua relação com o empregador durante anos pelos corredores da emissora SBT? Existia vínculo de amizade ou era tudo profissionalmente? Especifique para mim, por favor. Bom, excelência, a nossa relação era estritamente profissional. Como era um trabalho com subordinação, ele era o meu chefe, então o nosso vínculo sempre foi pautado no trabalho. Só que com o tempo essa relação ficou desgastada por causa das nossas divergências políticas e isso dificultou minha permanência no SBT. Correto. Sem mais, senhora Ceasarte. Obrigado. A palavra está com a advogada do reclamado. Doutora Geise, por favor. Boa noite, dona Raquel. O que a motivou a prestar serviços para a nossa empresa? Boa noite, doutora Geise. Bom, o que me motivou foi o alcance nacional que eu teria no SBT e além do cargo importantíssimo que eu ocuparia. Se a senhora se sentiu lesada com a contratação, qual foi a motivação para trabalhar na empresa durante tantos anos? Bom, doutora, como eu já mencionei anteriormente, na contratação foi imposto que eu teria que criar pessoa jurídica. E como eu não trabalho nessa área jurídica, eu não me dei conta que eu estava sendo lesada. Então, como eu não sou formada em direito, demorou muito para eu entender o que eu estava sofrendo. E além do mais, o motivo da minha permanência foi que esse era minha única fonte de renda. Sem mais perguntas, excelência.
Reclamado. Senhor Silvio Santos, você está aqui para prestar seu depoimento pessoal. Irei realizar algumas perguntas para o senhor e você me responde, certo? Tudo bem, Excelência. Senhor Silvio, a reclamante alega ter sofrido censura durante sua contratualidade. O ato de evitar que a jornalista ficasse mais tempo no ar foi uma punição pelas opiniões apresentadas por ela? O que a Raquel chama de censura nada mais foi que uma mudança na linha editorial de jornalismo da emissora. Não houve nada dirigido diretamente a ela e nem a qualquer outro jornalista da empresa em relação a tempo no ar ou a tempo de trabalho. Silvio, conforme consta nos autos, a senhora Raquel alega ter sido dispensada das suas funções por e-mail, sem ter oportunidade de se despedir profissionalmente dos telespectadores. Portanto, por tanto tempo de trabalho consolidado e pelo vínculo criado com o público, o mais esperado era que a jornalista pudesse ter sido desvinculada corretamente. Por quais motivos isso não ocorreu? Ela, na qualidade de prestadora de serviço, recebeu uma notificação prévia da rescisão do contrato civil, mas continuou prestando serviço à emissora durante um mês antes do contrato ser completamente reincidido. Então, ela teve tempo suficiente para se despedir de todo mundo que precisava. Satisfeito, obrigado. A palavra está com a advogada da reclamante. Doutora Daniela, por favor. Olá, boa noite, Silvio. Estarei fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta: quais eram os seus objetivos ao contratar a senhorita Raquel como pessoa jurídica? Ela foi contratada pela pessoa jurídica Sherazade Produção Jornalismo Limitada, com o objetivo da prestação de serviço de forma autônoma, sem a subordinação jurídica e o vínculo empregatício. Ao realizar o fenômeno da pejotização, o senhor buscava driblar a legislação trabalhista para potencializar os seus lucros? Claro que não, foi só a maneira mais fácil de realizar a contratação. Contudo, na condição de prestadora de serviço sem um vínculo empregatício, a carga tributária é claramente menor. Durante a entrega do troféu imprensa, em 2017, o senhor humilhou publicamente a senhorita Raquel, e essa humilhação se deu em virtude de comentários políticos proferidos por ela durante a apresentação do telejornal. O senhor se arrepende dessa atitude e das consequências psicológicas que trouxe à minha cliente? Em nenhum momento a minha intenção foi humilhá-la. Foi só uma simples brincadeira, assim como sempre fiz durante os meus programas de televisão. Se nunca existiu a relação de subordinação, por que o senhor reafirmou sua autoridade sobre a liberdade de expressão de Raquel durante a entrega do troféu à imprensa ao dizer a frase: "Eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta." Como eu disse, foi uma brincadeira. Em momento algum eu estava tentando reafirmar a minha autoridade. O SBT trata todos os seus funcionários como família. E eu peço desculpas se de alguma forma eu fui mal interpretado. Sem mais perguntas, Excelência. Certo. Portanto, concluso o depoimento da reclamante e do reclamado, inicia-se a oitiva das testemunhas arrolado por ambas as partes. Só um segundo para mim redigir o ato.
Dando continuidade, testemunha da reclamante está presente? Sim, excelência. Boa noite, por favor, diga seu nome completo. Boa noite. Ariane Paula Queiroz Amaral. Certo, Ariane. Ariane, a senhora está aqui como testemunha, arrolada pela parte reclamante. E na qualidade de testemunha, a senhora tem o dever de dizer a verdade, sob pena prevista no artigo 342 do Código Penal, no qual tipifica o crime de falso testemunho. Ficou claro? Sim, excelência. Ok. Senhora Ariane, você desempenhava funções de trabalho na emissora da SBT no mesmo período que a senhora Raquel ali trabalhou? Sim, excelência. Ariane, Não saiu? redija sua frase para mim, fazendo um grande favor, que eu não escutei. Sim, excelência. Trabalho na emissora até os dias atuais. Perfeito. Por acaso, o horário de trabalho e o setor de serviço de vocês, você coincide? Sim, excelência. Nós nos encontrávamos nos corredores. Certo. Pelo fato de você afirmar que conversava sempre com a senhora Raquel, esta nunca comentou do vínculo trabalhista que ela não tinha com a emissora SBT? Acaso sim, explane minuciosamente o que lembra sobre esta conversa relatada com a senhora Raquel. Não, excelência. A senhora Raquel nunca comentou a respeito disso. Eu só fui ficar sabendo desse processo depois que fui notificada para comparecer em juízo. Satisfeita, Ariane. Obrigado. Palavra com a advogada da reclamante, doutora Daniela, por favor. Boa noite, senhora Ariane. Primeira pergunta. A senhora presenciou alguma cena de ataque sofrido pela senhorita Raquel em decorrência das opiniões que ela expressava em seu ambiente de trabalho? Boa noite, doutor. Sim, presenciei. Após a interferência do Sr. Silva em rede nacional, humilhando a senhorita Raquel, essas cenas se tornaram mais frequentes? Sim, doutor. Devido às suas opiniões políticas, a senhora Raquel passou a ser ameaçada tanto dentro do SBT quanto na rua. Obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Passa a palavra para a advogada do reclamado, doutora Geise. Fique à vontade. O quê? Estava travado. Certo, voltou. Tem perguntas, doutora Geise? Sem perguntas, excelência. Perfeito. Testemunha do reclamado está presente? Sim, excelência. Boa noite, senhor. Por favor, diga seu nome completo. Kaique Torres de Souza. Certo, Kaique. Kaique, o senhor está aqui como testemunha arrolado pelo reclamado. E, portanto, como testemunha, tem o dever de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Correto, Kaique? Correto. Sim, correto. Certo. Só um minuto. Kaique, você tem relação de emprego com a emissora SBT? Sim, excelência. Eu tenho vínculo sim. Certo, Kaique.
quando você desempenha a função na emissora, Kaique? Então, Excelência, eu trabalho como cinegrafista. Eu dirijo as câmeras em programas de televisão. Kaique, em algum momento a senhora Raquel comentou de como era o vínculo empregatício firmado entre ela e a emissora Canal 4 do SBT? Então, doutor, ela comentou algumas coisas assim. Ela perguntou pra gente a nossa forma de que a gente era contratado ali na SBT. Ela comentou algo relacionado a isso, sim. Certo, Kaique. Kaique, você em algum momento observou como era o comportamento do Silvio Santos com a Raquel por trás das câmeras? Se em algum momento ela o maltratou, se em algum momento ele a maltratou ou a humilhou? Não, Excelência, pela ordem. Só um minuto, Kaique. Aqui, doutora Daniela? Excelência, pela ordem. Doutora, o direito de contradizer está precluso. Por favor, permaneça em silêncio. Kaique. Então, Ó, vou repetir a pergunta novamente, tá bom? Pode repetir. Sim, só um minutinho. Tá bom. A pergunta é a seguinte: você, em algum momento, observou como era o comportamento do Silvio Santos com a Raquel por trás das câmeras? Se em algum momento ele a maltratou ou a humilhou? Não, Excelência, eu nunca vi o Silvio Santos humilhando ninguém lá nos estúdios da SBT. Ele era muito atencioso com todos nós que trabalhavam lá dentro. O que a gente precisava, ele tentava buscar uma solução. Ele era um cara nota 10, vamos dizer assim. Satisfeito, Kaique. Obrigado. Passo a palavra à advogada do reclamado, doutora Geise. Sem perguntas, Excelência. Certo, doutor. A palavra está com a advogada da reclamante, doutora Daniela, fique à vontade. Olá, boa noite, Kaique. Olá, boa noite. O senhor tem o conhecimento que outros 2 trabalhadores entraram com a mesma ação contra o reclamado? Não, Excelência, nenhum conhecimento. Excelência, não, Daniela. Sem mais perguntas, Excelência. Certo. Vou verificar se tem mais alguma testemunha. Dando continuidade, alguma das partes, tanto o reclamante quanto o reclamado, tem novas diligências? Doutores, novas diligências? Não, Excelência. Doutora Geise? Não, Excelência. Pelo fato de findadas as interrogações, declaro cessada a oitiva das testemunhas e conjuntamente encerrada a instrução. Quero ressaltar que, acaso for de vontade das partes testemunhais, poderá deixar a sala de audiência, caso optem permanecer, que essas conservem-se inertes. Obrigado.
Nesse momento, após o cessamento de diversas diligências processuais, as partes têm alguma proposta de acordo? Porém, antes de pronunciar a respeito, veja que em razão do decurso das oitivas testemunhais, não caracteriza maior vantagem para ambas as partes requererem ou determinar novas propostas conciliatórias? Pois, dependendo da decisão aqui proferida, ambas as partes poderão não sair insatisfeitas com o litígio. É de se pensar. Alguma proposta, doutores? Não, excelência. Sem propostas, excelência. Certo. Em decorrência, dando seguimento, apresente neste momento as alegações finais por parte da reclamante, no prazo de 10 minutos contados a partir do ato inicial. Doutora Daniela, por favor. Excelência, por fim, minha cliente ingressou com a presente ação, pois ocorreu irregularidade da reclamada durante o vínculo e no momento de sua dispensa, além do assédio e danos sofridos por ter sua imagem pessoal e profissional violadas, onde a humilhação que sofreu pelo proprietário da emissora de TV causou uma série de ataques e o que ocorre até os dias atuais. Ante o exposto, a reclamante retifica os argumentos apresentados no exordial e na réplica, bem como impugna todos os documentos arrolados em contestação. Por fim, requer a procedência dos pedidos pleiteados e, consequentemente, o pagamento das custas processuais. Certo, doutora. Em conformidade com o princípio constitucional do contraditório, redigido na Carta Magna, conceda alegações finais por parte do reclamado. No prazo de 10 minutos. Doutora Geise, por favor. Excelência, percebe-se claramente que a autora pretende convencer esse juízo que foi vítima de suposta fraude pela ré, como se não tivesse se beneficiado ao longo dos anos e nem tivesse perfeito conhecimento da natureza jurídica do contrato. Pelo contrato celebrado, de prestação de serviço e não de contrato de emprego. No mínimo, age de má-fé. Se houve, como a reclamante afirma, fraude na relação contratual, a reclamante com certeza concorreu diretamente para a alega da fraude, devendo haver consequências para as duas partes contratantes. A narrativa de vítima ingênua e coagida não combina com a remuneração superior a R$220 mil por mês. O verdadeiro histórico dos fatos revela que a reclamante pretende unicamente beneficiar-se de sua própria torpeza, imputando à reclamada o cometimento de fraude contra sua pessoa. Como já exposto, a reclamante possui plena capacidade para praticar atos jurídicos e manifestar sua vontade. Deixamos claro mais uma vez que a contratação de pessoa jurídica de serviços intelectuais não se constituiu em simples fuga do direito de trabalho e de seus custos. Apenas corresponde às estratégias de inovação nesse setor de alto nível de qualificação, compactuando com as novas formas de relação de trabalho, tecnologia e acesso a informações. É possível estabelecer nítida distinção entre determinados trabalhadores, intelectuais e empregados em geral, pela sua relação de coordenação e autonomia. Assim sendo, peço em procedência dos pedidos, excelência. Obrigado, doutores. A partir deste momento, a audiência está suspensa. Declaro, portanto, concluído o processo. Somente a esclarecimento das partes leigas aqui presentes, tá, doutores? O processo será sentenciado e juntado nos autos posteriormente, sendo seus advogados intimados pela Secretaria via diário oficial. Obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite, excelência. Boa noite, excelência. Boa noite, excelência.
Professor? Audiência suspensa, tá bom? Professor, escuta? Rodrigo? Ele apareceu na minha tela. Ele tá aparecendo também, o microfone dele É tá que ele fechado. falou que, como tá em muita sala, era para escrever quando precisasse dele. Só preciso para ele encerrar a gravação. Vamos comer churrasco. Professor, agora é só pagar um churrasco para nós, tá tudo certo. Parte, já pode sair da sala, tá bom?